ouça um gigante que nos enche de orgulho. Ele é diamantinense de alma e coração. Formado em Direito pela UNB, mestre e doutor pela Universidade de Münster e dono de uma carreira extraordinária. Fundador do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, professor, escritor, doutrinador reconhecido internacionalmente e um dos juristas mais destacados do país. Hoje, ele é o decano da mais alta corte brasileira. Eu converso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o mato-grossense Gilmar Ferreira Mendes. Ministro, seja muito bem-vindo à nossa República. Obrigado, Mauro, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer estar em contato com vocês aí de Cuiabá, que é também minha Cuiabá, e com os nossos amigos de Mato Grosso. Ministro, é óbvio que nós vamos falar sobre a sua Diamantino, mas antes eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre alguns temas que são muito caros para a sociedade brasileira. E eu gostaria que o senhor avaliasse a democracia sob o ponto de vista deste momento histórico que a gente está vivendo. A democracia que para muitos está ameaçada e para outros está se consolidando cada vez mais ao resistir a ataques, às críticas, a teses antidemocráticas que vêm sendo propaladas. Como é que o senhor avalia a democracia no Brasil neste momento? Mauro, nós temos vivido o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana iniciada em 1889. Já são mais de 30 anos sob a Constituição de 1988. E, claro, com a alternância de poder, diferentes forças políticas estiveram no poder ao longo desse tempo. A última eleição trouxe essa novidade que nós todos conhecemos do presidente eleito Jair Bolsonaro, que aparentemente professa aquilo que alguns chamam de um populismo iliberal. Tem dificuldades de aceitar as limitações da democracia constitucional, das discussões que são impostas por nós, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, pela Corte Constitucional, tinha dificuldade de dialogar também com o próprio Congresso Nacional. Em suma, é um outro experimento que a população se permitiu depois das várias crises que tivemos. Se a gente chegou agora ao final do governo Bolsonaro, e estamos em face das eleições a se realizarem agora já no domingo, nós sabemos também que as instituições deram prova de resiliência. Elas conseguiram arrostar imensos desafios. Se nós olharmos, por exemplo, a confusão que se instalou nessa quadra a propósito da saúde, a pandemia, Covid-19 e tudo mais, e vermos o que o governo desenhava, a ideia da imunidade de rebanho, o enfrentamento com estados e municípios, nós vamos ver que o tribunal cumpriu um papel importante de arbitragem desses conflitos, validando posições, por exemplo, de estados e municípios, o que causou muita irritação ao governo federal, que imputa ao Supremo responsabilidade por não tê-lo deixado governar, ainda que governar naquele momento pudesse significar transformar o país numa grande Manaus. Vocês se lembram do que ocorreu em Manaus, quando já não havia valas para enterrar os mortos, onde faltou oxigênio. Realmente foi um momento bastante difícil
do país e aparentemente o governo demonstrou uma inépcia grande para lidar com aquela situação. Mas olha, a gente tem, obviamente, uma democracia recente, né? Se a gente olhar sob o ponto de vista histórico, fica menor ainda, né? Quer dizer, nós estamos engatinhando. Mas, de qualquer maneira, não se esperava, depois de uma luta contra a ditadura, etc., que nós vivêssemos um momento com esse grau de autoritarismo, com um populismo bastante assoberbado, quer dizer, se impondo aí na discussão política, né? E transformando, dividindo muito o país. Como é que o senhor vê, que perspectiva, independente do resultado das eleições, qual é a perspectiva que o senhor vê para o país? Quer dizer, nós amadurecemos, nós passamos por esse experimento de estarmos com posições mais extremistas. O Brasil caminha, vai avançar? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que o Brasil surpreende, sabe, Mauro? E esse eu acho que é um dado positivo. Recentemente eu falava com alguns colegas e também com alunos sobre um documentário que está aí nas redes sobre o país das 12 moedas. E aí a gente vê só o período agora dos anos 80 para cá, a ameaça de hiperinflação ou inflação e tudo mais, e nós nos reinventamos, como se sabe, e conseguimos normalizar a nossa vida. Fizemos também importantes reformas no campo político eleitoral, e várias reformas estão ou estiveram em andamento, inclusive no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, ou mesmo a chamada Lei Básica ou Regulamento Geral do Saneamento. Em suma, eu acho que nós temos aí avanços e vamos continuar avançando em termos institucionais. Eu tenho muita confiança de que nós, independentemente do resultado eleitoral, nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, com as repactuações, com a compreensão e interpretação do próprio resultado eleitoral, nós vamos envidar esforços no sentido dessa permanente reconstrução do país. Sou otimista em relação a isso e acho que nós não somos a 8ª ou 9ª economia do mundo por acaso. Nós temos feito por merecer esse lugar. É claro que temos que fazer mais. Um mato-grossense ilustre, que você certamente já leu frequentemente, o Roberto Campos, dizia: o Brasil é um país com muitas peculiaridades e que às vezes também não perde a oportunidade de perder oportunidades. Hoje, todo mundo diz que o Brasil tem uma nova janela, que essa guerra que se abriu no coração da Europa faz com que o país adquira centralidade no que diz respeito à energia limpa e hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, tudo, energia hidráulica, temos também petróleo, gás, em suma, podemos ter uma participação importante na economia mundial. Temos que tirar essas pessoas que estão aí nesse mapa da fome, fazer crescimento e fazer inclusão social, e eu espero que essa seja a agenda do próximo governo. Tomara, né, ministro? Eu queria insistir um pouquinho, porque assim, o Brasil viveu um momento, e vive ainda, um momento de muito ódio na política, de atitudes violentas, surge um radicalismo, um país dividido politicamente,
e que precisa se resolver, né? O Brasil sempre foi visto como um país pacífico, trabalhador, acolhedor, país formado por imigrantes de todos os países, de todos os lugares do mundo, e que sempre conviveu muito bem, né? Então, duas coisas me chamam a atenção. Uma, a questão de cada vez mais a religião sendo objeto de política, ou da política, quer dizer, o Estado laico trabalhando muito essa questão, e isso, religião, futebol e outras coisas, a gente não mistura muito, porque senão acaba em bate-boca, né? E nós estamos vendo isso muito. É possível, na sua opinião, que o Brasil, a população, se desarme em relação a essa posição mais extrema? Seja de um lado, seja de outro, viu, ministro? Eu acho que sim. Nós tivemos, já no passado, acho, nas disputas anteriores, eu tenho a impressão que segmentos do PT mesmo alimentaram essa coisa do nós contra eles, que ganhou uma radicalidade maior em tempos mais atuais. E isto também houve a mistura que você aponta, o moralismo, o radicalismo religioso e aí um pouco de mistura com aquilo que hoje se chama fake news, né? A atribuição ao outro de práticas que não são realidades. Então, tudo isso ajudou para a criação de um ambiente político muito inóspito. Infelizmente, isto não é uma característica apenas do Brasil. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, temos outros exemplos na Europa Oriental e agora, recentemente, vimos um partido ou um grupamento político com alguns raiz de intolerância ganhar as eleições na Itália. Eu acho que nós temos que fazer essa autocrítica, independentemente do resultado das eleições, nós temos que envidar esforços no sentido de nos mantermos unidos. Agora, Mauro, você sabe que a gente está celebrando os 200 anos da independência do Brasil. E, surpreendentemente, isto foi mais celebrado e de forma muito mais forte e reflexiva em Portugal do que no Brasil. Então, esse é um dado interessante. Os portugueses orgulhosos da construção que fizeram. E um dos milagres dessa construção é esse país imenso e unido. Nós somos um continente, praticamente, na América do Sul. E isso explica a grandeza do Brasil. E agora nos damos ao trabalho de nos dividirmos, né, de criarmos... Esses dias eu conversava com o ministro Paulo Guedes, que dizia essa decisão beneficiou estados da oposição ou dirigidos pela oposição. E eu lembrava a ele, então, um pouco com cacoete de jurista, que nos estados da oposição também moram brasileiros. Portanto, é preciso que a gente não tenha essa... Nos estados dirigidos pela oposição também moram brasileiros. E nós nunca fizemos esse tipo de divisão. Mas veja como isso vai se fazendo ao longo do tempo. E eu acho que é fundamental que nós façamos essa autocrítica. Acho que também a imprensa tem um papel importante. Essa separação que você fala entre Estado e religião, a ideia da laicidade, né, que nós implementamos já na Primeira República, é fundamental. Cada qual pode ter a sua religião, mas não misture com os negócios do Estado. Eu acho que tudo isso precisa ser revivido, porque está um pouco tisnado, né? A nossa bola de cristal
está um pouco obnubilada nesse campo. E também o radicalismo. O outro pode ter uma opinião diversa. Você citou o futebol e sabe, por exemplo, que eu sou um amante, um amigo do futebol. E, independentemente das diferenças que temos clubísticas, isso não nos impede de reconhecer, por exemplo, a superioridade de um adversário, não é? Nós reconhecemos que determinado time está jogando melhor, né? Nós não temos coragem de termos visto um jogo como aquele do Brasil contra a Alemanha 7-1 e dizer que o Brasil jogou bem e que a Alemanha foi beneficiada pela sorte. Quer dizer, nós temos a exata noção do julgamento fair, adequado. Então é fundamental também que a gente tenha isso no campo político e na vida social como um todo. Da onde saiu esse conservadorismo, essa visão mais extrema à direita? Poderia ter sido à esquerda, mas foi à direita. Eu tenho a impressão de que algum tipo desse sentimento estava por aí e talvez não encontrasse voz adequada no sistema político. Talvez vozes um tanto quanto multifacetadas e espalhadas por algumas bancadas no Congresso Nacional. E aí talvez esteja até o mérito ou a percepção atilada do presidente Bolsonaro de consolidar essas assim chamadas mensagens conservadoras numa voz, num partido, e a partir daí também de alguma formulação, um certo radicalismo, né, que acaba sendo um grave problema. Nós sabemos hoje, por exemplo, da questão do armamentismo, do ânimo das pessoas, eventualmente, de se enfrentarem. Em tempos recentes, nós não temos na memória casos marcantes. Infelizmente, teve esse ataque ao presidente em 2018, mas a nossa tradição, ao longo desses anos, tinha sido de uma disputa política pacífica, e criaram-se, então, grupos extremamente intolerantes. A internet também é um componente novo, como você sabe, e que alimentou esses grupamentos, esses guetos muito sectários e deu voz, então, a essas pessoas. No começo, você há de se lembrar, se falava numa verdadeira revolução que a internet realizaria. E depois se viu que não foi exatamente assim, né? A discriminação, o sectarismo, o radicalismo se alimentou em torno disso. E no nosso caso peculiar, houve um pouco, talvez, por circunstâncias muito específicas, marcadamente históricas, houve um pouco a eliminação da política tradicional, o que permitiu esse avanço, o partido de promotores, de juízes, de policiais, e o próprio Bolsonaro vocaliza isso e faz esse feixe de mensagens mais radicais, e muitos grupamentos se viram nele representados. A explicação é bastante complexa. O que a gente pode fazer é uma tentativa, mas eu acho que também está na hora de fazermos a autocrítica, respeitar a convicção das pessoas. Quem quiser adotar determinadas posições, que as adote, mas respeite também as posições de outras pessoas, e que nem por isso elas devem ser perseguidas ou mesmo atacadas. Então é fundamental que isso seja tratado de maneira
refletida e reflexiva, e por isso que eu acho que todos nós devemos ter, neste momento, condições de fazer uma severa, boa, positiva autocrítica. Ministro, o senhor tocou aí um ponto crucial, que é o sectarismo que acabou descambando aí por uma postura de ódio, de violência, muitas vezes. E, nesse contexto, se a gente enxergar o Brasil sob a ótica ideológica, política, da manipulação da internet, dos próprios veículos de comunicação, etc., a gente percebe claramente que houve uma instrumentalização de um discurso visando justamente trazer uma instabilidade política, jurídica, enfim. Tanto é que as instituições democráticas, sobretudo o Supremo, vem sendo, e já de algum tempo, duramente atacado, ideologicamente atacado, sem nenhuma fundamentação que justifique essa posição. Né? Existe o ataque gratuito no sentido de tentar desmoralizar, descredenciar, enfim. Como é que o senhor, como ministro, mais do que isso, como decano do STF, se sente vendo uma instituição tão importante, que é o Judiciário brasileiro, ser atacado de uma maneira tão vil, tão sem fundamentação, enfim, apenas por uma razão política, ideológica política? Eu acho que faz parte um pouco daquilo que eu disse lá no início, Mauro, dessa dificuldade desses grupamentos que chegaram ao poder de lidar com a chamada democracia constitucional. Democracia constitucional é aquela em que não há soberanos. O fato de o presidente da República obter 100 milhões de votos não lhe dá um poder absoluto. Ele não se torna um monarca absoluto. E se nós formos somar os votos dados aos congressistas, numericamente, são mais representativos numericamente do que os votos dados ao presidente da República. Portanto, é preciso olhar isso num contexto, e o Congresso tem missões, inclusive, de balizar pelas leis os poderes do presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal tem a missão de zelar pela boa aplicação da Constituição, inclusive declarando a inconstitucionalidade das leis. Se a gente for olhar no contexto atual, em 2019 nós tínhamos muitas daquelas manifestações que se faziam aos domingos, que atacavam tanto o Supremo quanto o Congresso Nacional. As coisas andaram e tiveram uma evolução. Ao fim e ao cabo, nós vimos que o Executivo chegou a um entendimento com o Congresso Nacional. Mas o Supremo continuou a ser atacado, inclusive naquilo que ele notoriamente fazia de positivo, de bom. O Brasil, certamente, como eu disse no início, teria passado por percalços ainda maiores, não fora a ação do Supremo durante a pandemia. Foi o Supremo que afirmou que estados e municípios tinham legitimidade para regular a questão da saúde. Você se lembra, certamente você viu isso em Cuiabá e no entorno. O que acontecia? As pessoas adoeciam, tinham contato com o vírus, precisavam de um atendimento, às vezes singelo, numa UPA da vida, ou precisavam de hospital, e daqui a pouco alguns precisavam de UTI. E não havia vagas. Isso colapsava. Então governadores e prefeitos vieram ao Supremo para pedir uma regra. E o que acontecia no plano federal? Era o contrário. Dizia-se, todas as atividades devem estar abertas, somos contra o isolamento social. Por isso que eu disse,
não fora a ação do Supremo, e nós talvez tivéssemos nos tornado uma grande Manaus, em termos de caos no âmbito da saúde pública. Depois, veja, teve a guerra da vacina. Veja, depois da velha República, nós reeditamos de um modo bastante peculiar a tal guerra da vacina. Ah, é a vacina do Dória, não se pode comprar, tem a vacina da Pfizer, mas nós não vamos comprar. Quem determinou que a Anvisa apreciasse as vacinas e deliberasse? Foi o Supremo Tribunal Federal. Quem deu prazo para início da imunização da população? Foi o Supremo Tribunal Federal. Por isso, o Supremo acaba não sendo reconhecido por muitos, porque diz: o tribunal fez o óbvio. E o Supremo é atacado por sectários do governo, porque o Supremo impôs limites àqueles que imaginavam que iriam conduzir a solução da crise pela chamada imunidade do rebanho. Então, isso explica um pouco a animosidade. Aqueles que são beneficiários das decisões do Supremo não saem em sua defesa. E aqueles que, de alguma forma, veem no Supremo um adversário, mas que adversário? Adversário porque impôs limites, porque disse que a Constituição tinha que ser aplicada. Aqueles nos atacam diuturnamente nas redes sociais e, por isso, inclusive, nós tivemos que abrir inquéritos, fazer enfrentamentos, tudo aquilo que é amplamente conhecido. Então, o tribunal, de alguma forma, é demonizado ou satanizado muito mais pelos seus méritos, pelo bem que ele fez ao Brasil e tem feito ao Brasil, do que pelos seus eventuais, e claro, como instituição humana que é, pelos seus eventuais defeitos. Sobretudo a democracia, não é, ministro? O senhor é constitucionalista, óbvio, o senhor é um doutrinador nessa área, tem sido reconhecido mundo afora pelo seu pensamento, por aquilo que o senhor vem defendendo. Como é que fica o direito a partir de toda essa realidade? A gente consegue, acha que o Supremo e o Judiciário como todo, o Tribunal Superior Eleitoral, que também é um grande exemplo de instituição atacada, enfim, mas o direito consegue prevalecer? Eu tenho essa convicção. Nós vimos recentemente aquela manifestação lá em São Paulo, no 11 de agosto, que tem todo um simbolismo por conta dos cursos de direito, mas a sociedade civil, de alguma forma, saiu em defesa do Supremo e das instituições. A percepção de que não se podia deixar barato esses ataques que se banalizaram contra a democracia. E é fundamental que a gente faça essa defesa. Eu vi várias manifestações ao longo desses anos em que se dizia: eu delego, eu autorizo. Autorizo quem? O presidente da República. Ao quê? A fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou a fechar o Congresso Nacional. Veja, isso não faz nenhum sentido. Alguém em sã consciência tem orgulho e tem saudades efetivamente da ditadura? Alguém pode dizer que não tinha corrupção no governo militar? Ou, na verdade, sabe que tinha corrupção, mas que havia censura à imprensa? Alguém pode ter saudade e orgulho da tortura? Então veja você, quando se coloca em xeque as instituições e se reclama a substituição da democracia pela ditadura, nós estamos vindicando a barbárie no lugar da civilização. Isso é preciso ser dito. É claro que há muitas frustrações em relação à democracia, que é da responsabilidade da nossa geração. Um estado como o Mato Grosso,
nós estamos falando para Mato Grosso. Recentemente eu vi um filmete, uma foto de um caminhão que andava em Cuiabá com ossos, as pessoas andando atrás. Veja, Mato Grosso é essa potência hoje, nacional e mundial na produção de alimentos. Não se explica isso. Explica também a fome no Brasil. Nós precisamos pensar rapidamente numa lei de responsabilidade social para fazermos essa inclusão. Porque essas exclusões levam ao populismo e levam à ideia de que a democracia não consegue dar resposta. Então vamos buscar qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa pode ser qualquer outra coisa, inclusive uma ditadura que vai suprimir os direitos de todos. Então é preciso ter essa consciência. É fundamental que isso se diga e que nós todos estejamos imbuídos dessa ideia. Democracia também tem que envolver inclusão social. Por isso que eu tenho falado em todos os momentos que eu tenho oportunidade, ao lado da Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual eu trabalhei no governo Fernando Henrique Cardoso, hoje eu vivo encorajando, há até um projeto de autoria do senador Alexandre Silveira, falando de uma lei de responsabilidade social. O Brasil precisa cumprir essa meta de inclusão, fazer com que as pessoas saibam que a democracia lhes dá respostas também nessa área. Elas não se sentirem excluídas desse sistema. Impressionante, ministro. E o grande problema do Brasil hoje, os grandes problemas do Brasil, residem exatamente na questão econômica, na questão social, por consequência, né? Como é que se daria essa lei de responsabilidade social, que me parece que é a garantia de que as pessoas tenham um mínimo para sobreviver, para viver com dignidade? É isso, ministro? A ideia básica é que nós olhemos os múltiplos aspectos. Por exemplo, você se lembra que no início da pandemia nós tivemos aquele auxílio emergencial inicial. E depois se descobriu que havia pessoas que, a despeito de necessitarem dos recursos, não tido atingidas, sido beneficiadas. E por quê? Aí o governo veio e explicou. Porque eles fazem parte de um nome que a sociologia e o jornalismo emprestou, que seria os invisíveis. Pessoas, portanto, que não estavam nos cadastros governamentais. Veja o absurdo disso. Com tudo que nós avançamos em termos de cadastro de pessoas, de necessidade, de exame da insegurança alimentar, nós produzimos essa legião de invisíveis. Isso me chamou a atenção e desde então eu passei, fiz a época, de dizer nós precisamos de uma lei de responsabilidade social. Aí vem as tragédias climáticas e ambientais. Todo ano repete-se a mesma coisa. Certamente você pode falar aí de Cuiabá, Várzea Grande e região, mas nós vimos em Petrópolis, nós vimos no Recife, e todo ano se repete, e de novo se diz, as pessoas continuam a ter casas nos mesmos lugares e continuam expostas às mesmas intempéries. É preciso que isso seja olhado. É preciso que nós tenhamos um mapa das nossas necessidades, que uma lei de responsabilidade social teria esse foco. E diria, em Diamantino tem um núcleo populacional que está sem escola, que está sem esgoto. Agora a nova lei do saneamento traz essa meta, inclusive para acima de 2030, de nós universalizarmos o saneamento, o que seria uma grande vitória. Se a gente olhar o Rio de Janeiro, nós temos hoje aquelas comunidades ocupadas e dominadas, seja pelo tráfico, seja pelas milícias. Precisamos olhar isso e precisamos
de fato, fazer com que o Estado assuma as suas responsabilidades e reterritorialize isto. Quer dizer, que essa parte do território do Rio de Janeiro volte a fazer parte do Brasil e que essas pessoas passem a ter uma urbanização decente, passem a ter a possibilidade de que ali se suba carro da polícia. Muitas vezes a comunidade diz: vocês querem urbanizar para permitir que o carro da polícia suba. Não, o carro da polícia, o carro do bombeiro, todos os carros possam ter acesso, evitando esse tipo de domínio. Então era fundamental que nós nos organizássemos, independentemente de partidos políticos, para essa meta de inclusão, que é fundamental para a própria estabilidade da democracia, para que as pessoas se vejam também parte. Eles vão integrar, eles vão ter um lugar nessa locomotiva chamada Brasil. Quando você fala nesses 30 milhões, que ainda não sejam 30 milhões, nós estamos a falar, na verdade, de um número extremamente espetacular de excluídos no país que é também, de alguma forma, o quintal do mundo, aquele que tem a maior produção. Então isso é até constrangedor quando a gente diz que essas pessoas, que tem 30 milhões de pessoas passando fome, ou para dar o exemplo do caminhão de ossos que eu falei que vi na Folha de São Paulo, a propósito de um episódio ocorrido aí em Cuiabá. Então, é fundamental que nós nos organizemos e que tenhamos uma meta e possamos dizer: tal estado está cumprindo a meta e tal estado não está cumprindo a meta, como a gente faz hoje na área da saúde e da educação. Eu acho que é fundamental que nós olhemos isso num conjunto global e que a gente possa avaliar, inclusive, as gestões a partir desse cumprimento de metas. Muito bem, ministro. Chegou a nossa hora de falar de Diamantino. E Diamantino, ministro, já não é mais, quase nos 300 anos, 297 anos, é a cidade talvez mais antiga aí dessa região do Médio Norte, e está cercada por cidades novas, modernas, construídas a partir de um bom desenvolvimento do agronegócio, etc. Como é que chover Diamantino hoje, né? Cercado por Nova Mutum, Lucas, enfim, Nobres, essas cidades todas que vêm, assim como Diamantino, sofrendo um boom de desenvolvimento fantástico. Eu vejo de maneira muito positiva. De quando em vez eu ainda visito Diamantino, tenho meus irmãos lá, e vejo que também Diamantino se desenvolveu de maneira bastante intensa. Só para você ter uma ideia, eu estudei em Diamantino até o ginásio. E eu sou de uma turma que no primeiro ano ginasial era um colégio misto, mas era um colégio dos padres, ou dirigido pelos padres, pelas freiras, os padres jesuítas. Nós iniciamos uma turma de 40 colegas e fomos 14 os que terminamos o ginásio. Veja você, portanto, o que isso significa. E eu, inclusive, desde então, depois saí, fui estudar e fiz toda essa carreira que é de todos conhecida, e eu fiquei assim um pouco comprometido com essa realidade. E sempre que possível, quando eu não tinha maior influência, eu sempre dizia, quando as pessoas me perguntavam, que eu vinha de Diamantino, como uma forma de chamar a atenção para esse locus, né, que tive uma infância muito feliz em Diamantino, e certamente o Colégio dos Padres me preparou para a vida que posteriormente eu desenvolvi,
E depois, claro, com a influência que passei a ter na vida pública nacional ao longo desses mais de 30 anos, obviamente também passei a cuidar de projetos que pudessem ajudar no desenvolvimento de Diamantino, sugerindo medidas, recebendo sempre os leitos para que eventualmente ajudasse na alocação de recursos, e vejo que a região teve um grande desenvolvimento, e eu sempre falo com os eventuais administradores que é fundamental que haja um desenvolvimento econômico também com justiça social. Nós temos uma tradição, só para você saber, o meu bisavô talvez seja um dos primeiros advogados do Grosso, Joaquim Pereira Ferreira Mendes. Formou-se na tradicional Faculdade de Direito de São Paulo em 1890 e era de Diamantino. Portanto, a gente tem uma raiz muito profunda em Diamantino, os Ferreira Mendes, né? Somos muito envolvidos com essa região e por isso, claro, nos sentimos muito abrigados e ligados a essa região, e também um pouco obrigados a, sempre que possível, fazer algo em torno da região do Médio Norte e, claro, do Mato Grosso. Mas eu digo que sempre que é fundamental que Diamantino, que tem uma tradição jurídica interessante. Veja, hoje em Brasília somos 2 diamantinenses. O Ítalo Mendes, que é presidente do TRF, da primeira região, e eu, que já fui presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses dias conversava com um desembargador em Cuiabá, e ele dizia: que água que se bebe em Diamantino para produzir essas pessoas, né? Então tem toda essa realidade, e eu acho que era fundamental que todos os que tiverem a missão de dirigir Diamantino estejam conscientes disso, da forte tradição que temos na área da educação, e que sejamos exemplares, né, na gestão, na melhoria dos serviços públicos, né, considerando a importância que se teve ao longo do tempo. Muitos desses municípios que você citou, na verdade, foram desmembrados de Diamantino. Nos anos 60, se você for olhar, Diamantino acho que hoje tem 7.000 quilômetros quadrados, mas Diamantino tinha, e eu acho que meu pai foi prefeito, alguma coisa como 240.000 quilômetros quadrados. Era o segundo município de Mato Grosso, depois de Chapada dos Guimarães. Que, aliás, é de onde nós estamos falando. Eu estou gravando essa entrevista de Chapada dos Guimarães, na TV Chapada, né? Graças a Deus. E é umas coisas boas da tecnologia, né, ministro? É que hoje a gente consegue ter esse tipo de facilidade de conversar com as pessoas em qualquer lugar do planeta pela internet, e é maravilhoso poder gravar e ter essa conversa com o senhor aqui de Chapada dos Guimarães. Ministro, obrigadíssimo, estamos aqui. Eu agradeço a oportunidade, Mauro. Eu acho que foi excepcional a oportunidade de conversar com você, com quem eu converso já há tantos anos, e dizer o seguinte: agora, vocês viram, em junho foram celebrados os meus 20 anos no Supremo Tribunal Federal, e recebi uma série de homenagens, e eu dizia sempre para as várias pessoas que me chamavam para as homenagens. Teve uma homenagem muito tocante no Rio de Janeiro, outra em Recife, que eu tinha sido um espírito que ao longo dos anos tinha se acostumado às críticas, e por isso estava achando muito estranho estar recebendo homenagem, embora faça bem também ao ego receber homenagem. Mas eu gostaria de deixar a todos os nossos conterrâneos um grande abraço. Abraço, ministro. Nossa República vai ficando por aqui.
Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.